Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos estudar, tá bom? Hoje nós iremos estudar Direito Administrativo. Já estava morrendo de saudade de vir aqui trazer um material para a gente estudar junto, tá bom? Lembrando que eu estou aqui atendendo alguns pedidos de vocês. Vocês pediram aí, tá aí, traz Direito Administrativo. Como eu estou também estudando Direito, como eu estou estudando Direito Administrativo, esses assuntos que nós iremos estudar aqui vai cair na minha prova. Então eu disse, pô, então vamos estudar aí todo mundo junto, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao meu canal, tá certo? Lembrando, hoje nós iremos estudar os princípios da administração pública. Então, se você assistir essa aula 2 ou 3 vezes, anotando as principais informações, pegando o material no nosso grupo do Telegram, tem um link aqui embaixo, você clica no link e cai direto no nosso grupo do Telegram. Lá ninguém fala, não é bagunçado, só eu falo e coloco lá os materiais das nossas aulas, inclusive os materiais das aulas passadas, tá bom? Então, se você prestar atenção, nós vamos ver o que aqui? Nós vamos ver a parte introdutória do direito administrativo e a parte de princípios. Minha proposta é um outro vídeo falando sobre poderes da administração pública. E aí, se o pessoal gostar, se vocês curtirem, se eu ver que vocês estão curtindo, comentando, deixando like e eu ver que vocês estão aprendendo comigo essa matéria, quem sabe a gente não coloca aí outros assuntos. Essa semana também nós vamos colocar aí prisões, a parte de processo penal. Então, vem comigo hoje, nós vamos ver o que, Altair? Princípios da administração pública geral. Então, como eu dizia, se você assistir umas 3 vezes aí, fazendo as suas anotações, eu tenho certeza que você não erra uma questão de concurso público, tá bom? Nós iremos ver tudo a respeito de princípios. Seguindo aqui, sem perda de tempo, nós temos aí, ó, que você venha se inscrever no canal, deixa o teu like, se inscreve, comenta de onde é que você está falando. Eu gosto muito quando vocês comentam aí de outras cidades, eu fico muito feliz. Curta o vídeo, me segue lá na rede social, ó, Altair_Lima, me segue lá, entra no grupo do Telegram, como eu falei, e vamos estudar muito. Começando aí, pessoal, o que é o Estado? E alguém pode até dizer assim, como assim, Altair? O que é o Estado? Ora, cai muito em prova a respeito dos elementos que compõem o Estado. Então, o que é o Estado? O que é um Estado? O Estado é uma associação humana radicada em base espacial que vive sob o comando de uma autoridade, não sujeita a qualquer outra autoridade. Ou seja, os elementos do Estado é povo, tá bom? Vai cair na prova, hein, ó. Povo, território e poder, autoridade, tá certo? Lembrando que esse Estado, ele é o quê? Ele é soberano. Então, quando alguém perguntar a você o que é o Estado, você vai dizer o Estado é uma aglomeração de pessoas, é um povo em um território e que tem poder, autoridade, governo. E este Estado, ele é soberano, tá bom? Então, a resposta na prova é isso, ó. Os elementos do Estado são povo, a população, território, espaço físico e governo, poder, tá bom? E o que vem a ser esse poder, esse governo, esse poder, função, é o exercício, é exercido, melhor dizendo, de forma tripartite, ok? No Brasil, na República Federativa do Brasil, que é o nosso Estado brasileiro, certo? É o nosso Estado brasileiro. Um Estado que tem o quê? Tem um povo, tem um território e tem o quê? Tem o poder, o governo. Este poder, ele é exercido de forma tripartite. Por que, Altair? Porque é o poder legislativo, executivo e o poder judiciário, conforme diz o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Lembrando, cai muito em prova, Ministério Público não é poder, tá bom? Isso pode cair tanto na prova de direito administrativo, nessa parte introdutória, quanto principalmente na parte de direito constitucional. Fechada essa primeira etapa, eu acho que ficou muito claro. E aí, o que vem a ser a administração pública? Porque para nós estudarmos os princípios e os poderes que regem a administração pública, nós precisamos entender quem é a administração pública. Só lembrando aqui, pessoal, eu não coloquei nos slides, mas me permita apenas falar rapidamente sobre o direito administrativo. O direito administrativo, diferentemente de outros campos, outros ramos do direito, a exemplo do direito penal, constitucional, direito trabalhista, ele é um direito que não tem um código
específico, ok? Ele não tem um código específico. O direito administrativo, ele vai tratar especialmente a respeito da administração pública no exercício das suas atividades, dos seus atos administrativos, ok? Mas o que vai reger o direito administrativo são as suas fontes. E quais são as fontes? As fontes são as leis, as fontes são o quê? São os costumes, a jurisprudência, ok? Então nós temos ali um conjunto de fontes que vão reger o direito administrativo, tá certo? Então, ó, quais são as fontes? Anota aí, tá no caderno que isso cai em prova. Fontes, desculpa essa letrinha, né? Fontes do direito administrativo. Você vai colocar as leis, anota aí, as leis. Você vai colocar a doutrina, tá certo? E aqui leis é sentido lato, né? É sentido amplo, ok? Sentido lato. Constituição Federal, ok? As leis ordinárias, por exemplo, leis complementares. Então eu tenho as leis, a doutrina, Altair, o que vem a ser a doutrina? A doutrina são os ensinamentos e compreensões dos estudiosos do direito, dos doutrinadores, ok? São professores, são juristas que tratam a respeito daquele assunto e compõem os livros que fundamentam o quê? O direito administrativo também. Então eu tenho as leis em sentido amplo, eu tenho a doutrina, ok? Eu tenho a jurisprudência. Altair, o que é a jurisprudência? A jurisprudência são os entendimentos, sentenças, ok? Compreensões dos tribunais superiores, dos tribunais dos estados, por exemplo, a jurisprudência daquele tribunal do estado de Pernambuco, da Paraíba, do estado do Rio Grande do Sul, ok? A respeito de um tema, certo? Então, isto é o que? A jurisprudência. São as decisões judiciais que já estão consolidadas e formaram o que a gente chama de jurisprudência, que é o entendimento a ser seguido. E, por fim, nós temos também o que? Os costumes. Cuidado, nós estamos falando das fontes do direito administrativo. Então, o direito administrativo é a matéria, o ramo do direito que vai estudar o quê? Toda a atividade administrativa, organizacional da administração pública, ok? E quais são as fontes, Altair? Tem algum código? Não existe código. Não existe código. Existe o quê? Por exemplo, direito trabalhista. Nós temos o direito trabalhista, ele tem o quê? Além da doutrina, ele tem o quê? Ele tem a CLT, que são as leis trabalhistas lá, aquele compilado das leis trabalhistas, ok? Nós temos o direito civil, tem o direito processual civil, tem um próprio Código Civil, nós temos o Código Penal, a matéria de direito penal, aí tem um Código Penal, tem o Código de Processo Penal. Já o direito administrativo não tem esse Código do Direito Administrativo, não tem. O que nós temos são as fontes. Quais são as fontes, Altair? As leis, em sentido amplo, nós temos as leis, nós temos a doutrina, nós temos a jurisprudência e nós temos também os costumes. Dito isto, a gente vai trabalhar agora o que é a administração pública, propriamente dita. Então, a administração pública, sim, só lembrando, pessoal, eu estou usando aqui muitos termos, tá, de alguns doutrinadores, em específico do Bortoleto, ok? Tá certo? Então, grava aí. A administração pública pode ser vista em sentido amplo, isto é, a atividade política e a atividade administrativa. Então, a administração pública, em sentido amplo, nós temos o quê? Nós temos a atividade política e a atividade administrativa, tá certo? Assim inclui os órgãos governamentais, os quais estabelecem planos, as metas, como também os órgãos administrativos, que são destinados à execução do plano de governo, certo? Então, nesse sentido amplo, nós temos o quê? Nós temos aquela parte do governo, da administração, que estabelece as normas, a exemplo do poder judiciário, tá certo? E nós temos também a parte da administração que vai executar aquilo que a administração pretende fazer, tá certo? Que aí nós temos o quê? O poder executivo, porque cada poder, são 3 poderes, nós vimos, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Cada poder tem o seu papel. O poder legislativo é o de legislar e também fiscalizar, tá certo? E também fazer o controle da administração nos seus atos, nas suas finanças, por exemplo. Nós temos o poder executivo que vai de fato executar. O poder executivo vai executar a atividade. Então ele vai prestar serviços, ele vai fiscalizar
as atividades particulares, tá certo? A gente já está começando a compreender o que é o direito administrativo, começando a ter uma ideia. E nós temos o poder judiciário, que de forma típica, tá certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai julgar, vai dizer o direito conforme a Constituição Federal e as demais normas jurídicas. Fechado? Então nós estamos começando a criar uma linha de raciocínio muito interessante a respeito do que vem a ser essa administração pública. Já entendemos o que é o Estado, é quando tem um povo, território, espaço físico mesmo, e também o poder. Esse poder é exercido pelo governo. E no Brasil, esse poder é exercido por 3 poderes. Poder poder executivo, judiciário e legislativo. Fizemos a observação de que o Ministério Público não é um poder. Isso cai muito em prova dizendo que o Ministério Público é um poder e é uma pegadinha clássica. Tá certo? Nós vimos o que é o direito administrativo, nós vimos quais são as fontes do direito administrativo, que cai muito em prova, é um dos que mais cai em prova, tá certo? Que é o quê? Que é a doutrina, a lei, os costumes e jurisprudência. Nós vimos a respeito disso. E agora nós estamos vendo o que é a administração pública. E acabamos de aprender que a administração pública tá certo? Em seu sentido amplo, o que? É o poder político, tá certo? Tá certo? Poder político de quê? De criar normas, de ditar as normas e o poder administrativo, ou seja, a atividade administrativa, melhor dizendo assim, que é executada pelo poder executivo. Agora, em sentido estrito, tá certo? Em sentido amplo, é uma visão mais ampla da administração pública. E num sentido mais específico, certo? A administração pública é entendida como uma atividade administrativa. É literalmente a administração ali rolando, tá certo? Fazendo serviços, mandando papéis, entregando saúde, entregando segurança pública, certo? Prestação de serviço na educação, tá bom? Atividades nas ruas. Então, tudo que você vê o Estado fazendo é a administração pública, é o poder executivo. E aí a gente vai entender isso bem direitinho no próximo slide. Tem um assunto que cai muito em prova, que isso aqui cai em provas de concurso, tá? Vou deixar bem claro que isso só cai em provas de concurso. Só um minuto. Lembrando aí, pessoal, que hoje nós vamos fazer 21 questões, hein? Hoje é pressão, hein? Hoje é tiro, bomba e granada. Hoje é a moda antiga, né? Lembra lá quando começamos o canal, ano passado, que a gente pegava aqui puxado. Mas hoje eu vou tentar segurar aí no máximo 1 hora de aula ou 1h30. Não, vamos fazer uma aula pequenininha hoje, para esse assunto ficar bem chuto. E quando você precisar revisar para sua prova, você vem aqui e aprende tudo. Ó, vê só. Vamos lá. Gente, é o seguinte. E só lembrando, hein? Eu sou concurseiro também, tá, pessoal? Sou concurseiro, aprovado em vários concursos. Recentemente passei em vários concursos também, graças a Deus. Sou funcionário público e tô aqui na pegada. Concurseiro e concursando, tá bom? Concursando porque estou almejando a um cargo, tá certo? E sou concurseiro porque eu faço provas de concurso. Há uma grande diferença nisso aí. E eu sou os dois, tá bom? Então, ó, vem comigo, preste atenção. Gente, um assunto que cai em provas de concurso, tá? É o quê? É a administração em sentido estrito, no seu sentido subjetivo, formal e orgânico, e também no seu sentido objetivo, material e funcional. Eles são adversos. Tem até a regrinha, né? For suor, que diz assim, né? For suor. Foi a forma que os professores passam esse mnemônico, são vários mnemônicos. Gente, é o seguinte, no começo isso vai ficar difícil de compreender. Se você nunca teve contato com isso, agora você vai ficar meio confuso, mas não se preocupe. Até eu fico confuso também com isso, mas a gente insistindo, a gente consegue entender. Quando nós estamos estudando direito, a gente vê que essa ideia do subjetivo está relacionada ao sujeito, ok? É um direito subjetivo, é um direito do sujeito, tá bom? A administração pública não pode tirar esse direito dele. Então caiu na prova, subjetivo já está relacionado ao sujeito que pratica a atividade administrativa. Entendido isso? Então, o sentido subjetivo, formal ou orgânico, tá? Pode ser entendido assim, sentido subjetivo, formal ou orgânico, está relacionado a quem? A quem executa, é o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que realizam a atividade administrativa. Assim, considera-se quem é que realiza a atividade, tá certo? Então, você vai entender quando eu começar a dar os exemplos. Quando eu digo assim, quem é a administração pública? Você vai dizer, a administração pública, ela pode ser entendida no sentido amplo, que aí eu tenho a atividade política e a atividade administrativa. Mas no sentido estrito, daquela forma mais especial, mais específica, tipo assim, é isso mesmo, é a atividade de administrar, vai administrar, é fazer, prestar serviço, ok? É isso aí.
Ótimo. Mas a prova vai perguntar. A prova vai perguntar. Que isso aqui chove em prova. E derruba, viu? Derruba com força. Derruba muita gente. A prova vai perguntar. A administração pública, em seu sentido subjetivo, formal ou orgânico, está relacionada ao quê? Aí você vai dizer, subjetivo é o sujeito. Então, a administração pública, no seu sentido subjetivo, formal ou orgânico, iorgânico, está relacionada a quem executa a atividade propriamente dita. Isto é, quem é que executa? O agente público, o servidor público, o órgão ou a entidade ou ente federativo, ok? Então, a administração pública, no sentido estrito, está relacionada ao sujeito, a pessoa jurídica ou física que faz isso. E quem é que faz? Quem é que executa a atividade administrativa do governo? É um particular? Não. É o próprio Estado. Por meio de quem? Das suas entidades administrativas, que são as entidades da administração indireta, autarquia, certo? Empresas públicas, sociedade de economia mista, tá bom? Fundação pública nas atividades sociais. Então é isso. É as entidades, mas é quem também? É o órgão. É a Polícia Militar, que é um órgão do Estado. É a Polícia Federal, que é um órgão da União. Tá entendendo? Ou então é o próprio agente público, tá certo? Que é o quê? Que é o policial. Então, estes são quem executa a atividade administrativa no sentido subjetivo, formal e orgânico. A administração pública é quem faz essa atividade. O que é que você tem que gravar? É o ente, é o órgão, é a pessoa que faz. Fechou? Agora, no sentido objetivo, material e funcional, aí é qual a atividade é realizada. É o quê? É segurança pública? É educação? É saúde? É prestação da assistência social? Ok? Beleza? Então, ó, já no seu sentido objetivo, material e funcional, considera-se a atividade que é realizada. Tome cuidado, porque a título de prova, isso aqui vai cair confundindo. Vai dizer assim, a administração pública em seu sentido subjetivo, formal e orgânico está relacionada à atividade pública. Já no seu sentido objetivo, material e funcional, está relacionada ao sujeito que realiza a atividade. Aí tá errado, porque ela inverteu. Tome cuidado com isso. E a ideia de você pensar no funcional, eu sempre caio nessa pegadinha, funcional é o cara que faz, exerce a função. Não. Você tem que pegar subjetivo, formal e orgânico, tá bom? Aí você pega o FOSSUOR, tá bom? Pra quem é concurseiro aí, beleza? Vem comigo, ó. Vamos lá. Agora, qual é o conteúdo da atividade administrativa? Aí você vai ver que a ideia a gente já vai conseguindo compreender um pouco mais o assunto, tá bom? Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o conteúdo da atividade administrativa inclui o quê? Serviço público, polícia administrativa e fomento. Então, o conteúdo da atividade, a administração pública, ela exerce uma atividade administrativa. Agora, o que é que ela exerce? Ela exerce serviço, polícia administrativa e fomento. Tome muito cuidado, porque quando nós estamos adentrando ao direito administrativo, temos a ideia de pensar no poder de polícia administrativa como a polícia militar, como as polícias, por exemplo. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é só a polícia militar que exerce a atividade de polícia administrativa, como nós iremos ver aqui, tá certo? Então vamos lá. As atividades administrativas da administração pública estão relacionadas intimamente com o serviço público, a polícia administrativa e a atividade de fomento. Tá aqui, cada um explicado. O serviço público é a atividade que tem o objetivo de satisfazer a necessidade coletiva. O Estado sempre vai pensar no coletivo. E é a administração pública que a exerce de forma direta ou transfere a execução para outras pessoas. Altair, quando é que a administração exerce de forma direta esse serviço? Vamos pensar no serviço de segurança pública. Ela exerce de forma direta por meio do seu órgão. Sabe quando a gente vai estudar órgão? É outro assunto, né? É outro assunto, mas a gente entende. Isso aí é a organização da administração pública, como é que ela é organizada. Mas, em poucas palavras, nós temos os entes federativos, que são os entes políticos, que só eles têm esse poder político de fazer as leis. Que é quem? Eles já vêm ali na Constituição Federal. É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Estes formam a administração pública direta, certo? E eles podem exercer isso de forma concentrada
ou desconcentrada. Quando ele vai desconcentrar, eles criam órgãos. Aí ele cria a Secretaria de Saúde, aí ele cria a Secretaria da Educação, ele cria a Secretaria de Segurança Pública, aí ele cria uma delegacia, cria a Polícia Militar, cria a Polícia Civil, enfim, sai criando órgãos. Para quê? Para o serviço público. Todo tipo de serviço público. Assistência social, educação, tá certo? Saúde, segurança pública, tá certo? Que é o tripé fundamental aí da sociedade. Beleza? Então é mais ou menos isso, tá certo? É mais ou menos isso. Porém, ele pode transferir essa atividade para uma outra pessoa, como por exemplo, criando a administração pública indireta. Que elas são o quê? Criadas ou autorizadas conforme a lei, de acordo com a lei, né? Por meio de lei, é o princípio da legalidade para a administração pública indireta. Quem já estudou esse assunto sabe muito bem do que eu estou falando, tá apenas aí revisando. Se você ainda não estudou, vai só acompanhando que lá na frente quando tu estudar, tua mente vai abrir, beleza? Mas preste atenção. E aí ela cria uma autarquia, a União cria o INSS para fazer aí essa atividade de previdência social, e assim ela vai criando fundações, vai criando aí autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Para quê? Para fazer o serviço rodar. Aí o serviço não fica concentrado nela, sabe? Ela vai descentralizar esse serviço. Então, por meio da... Já matando aqui outros assuntos. Revisando. Por meio da descentralização, eu crio a administração pública indireta, que são pessoas jurídicas de direito público, certo? Ou de direito privado. Lembrando que as de direito público, elas são criadas diretamente por lei. A de direito privado, elas são autorizadas por lei, precisando do quê? Do registro para a sua criação, seu surgimento se concretizar verdadeiramente, tá bom? Então assim a administração pública vai ali, ó, prestando serviço. Mas, olha que ideia legal. Ela também pode transferir para outras pessoas que não fazem parte da administração pública. A exemplo de uma empresa privada. Agora você vai imaginar uma empresa que tem uma frota muito grande de ônibus, certo? O município não está conseguindo dar conta daquilo ali e ele vai fazer um contrato de serviço com essa empresa privada. Vejam, essa empresa privada, ela não faz parte da administração, pô. É uma empresa privada lá das pessoas que estão fora da administração pública. Mas a partir desse contrato, ela vai terceirizar, ela vai transferir a atividade, a execução, olha que coisa linda, hein? É massa, né? A execução da atividade para aquela empresa, tá certo? Lembrando, quando ela transfere ao particular, ela transfere só o exercício. Quando ela transfere para a administração pública indireta, aí ela transfere a titularidade e o exercício. Quem está estudando sabe o que eu estou dizendo. Então, a administração pública, ela exerce o serviço dessa forma. Fechou? Além disso, ela também exerce o que? A atividade de polícia administrativa. É a atividade da administração pública que impõe restrições, condições, exercícios de liberdades, de direitos de bens em razão da proteção do interesse comum. É a atividade também de fiscalização, tá bom? Então, por meio da fiscalização sanitária, fiscalização do trânsito, fiscalização da segurança pública propriamente dita. Então, são vários tipos de atividade de fiscalização. Por isso que a polícia administrativa não está restrita às polícias, a polícia militar, por exemplo. Então, vários setores da administração pública têm o poder de polícia, principalmente nessa ideia de fiscalizar, de aplicar penalidades ao particular, tá certo? Tá bom? A questão de uma multa, por exemplo, quando o Detran aplica uma multa em você, ela tá usando o poder de polícia, poder de polícia. Quando ela tá te fiscalizando, é o poder de polícia, fechou? É isso aí. E por fim, a atividade de fomento, que é a atividade que vai fazer o quê? Que vai aplicar recursos para impulsionar o mercado, para impulsionar o setor privado, para impulsionar algum setor da sociedade, visando sempre o bem comum, visando sempre o crescimento social. Fechou? Fomento é a atividade pela qual ocorre o incentivo, o estímulo à iniciativa do setor privado e de utilidade pública. Essas entidades privadas, em razão da atividade administrativa de fomento, podem ser beneficiadas, por exemplo, com a permissão do uso de um bem público ou de benefícios fiscais. Então, a atividade de fomento é o quê? O Estado propriamente dá ali uma subvenção, né, uma quantidade de dinheiro a uma empresa. Ou então fazer o quê? Fazer a questão do incentivos fiscais. Então, essa empresa que exerce essa determinada atividade é uma empresa privada, mas essa atividade que ela exerce é muito importante. Então, para fortalecer esse ramo e melhorar o serviço público, nós vamos aqui isentar tais impostos a estas empresas. Tudo bem, pessoal? E aí nós entramos propriamente dito no tema princípios da administração pública.
Então vejam, pessoal, nós gastamos aí 20 minutos, além da introdução ali, 20 minutos, 22 minutos, falando sobre o quê? Falando sobre essa introdução ao direito administrativo. Eu tenho certeza que você conseguiu compreender boa parte do assunto fundamental para nós darmos aí os nossos próximos passos. Agora, gente, a gente vai falar dos princípios da administração pública. E a pergunta é, o que é um princípio? Então, segundo Leandro Bortoleto, os princípios constitucionais da administração pública são normas. E assim, ou seja, e dessa forma, por ser uma norma, elas dizem o que deve ser. Isso implica que a interpretação jurídica deve ser feita a partir dos princípios constitucionais para os demais atos normativos. Desse modo, se o princípio constitucional são normas, a consequência direta é que a administração pública, direta e indireta, deve lhes obedecer. Então, quando a Constituição Federal vem no seu artigo 37 e impõe à administração os princípios que vão regê-la deste jeito, que vão regê-la, neste caso vai acontecer o quê? Ele vai ali ter que ser obedecido. Primeira pegadinha de prova, já botei em vermelho. Gente, quando vocês verem aí no material, tá? Quando vocês derem uma olhada aí e ver que tá com as cores diferentes, é porque isso é importante. Ó, quem tem que obedecer é a administração direta e indireta. Uma das principais pegadinhas de prova é quando ela diz assim, que a administração indireta, a exemplo de um banco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, né, que aí seria uma sociedade de economia mista ou empresa pública, elas por exercerem atividade econômica ou por serem pessoas de direito privado, não necessitam obedecer aos princípios da administração pública. Está errado. Acabamos de ver que os princípios devem ser obedecidos tanto pela administração direta quanto pela administração indireta, principal pegadinha de prova, tá bom? Então, o que é que a Constituição Federal diz em seu artigo 37? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá, tá bom? Obedecerá, certo? Aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também aos seguintes. E aí começa uma regra de normas constitucionais que a administração pública deve seguir, tá certo? Então, pessoal, estes princípios são normas que regem as condutas, as decisões, os atos de toda a administração pública, de todos os poderes. Por isso que ele diz aqui, ó, de qualquer dos poderes da União, ele está querendo dizer do poder da União. Do poder executivo, legislativo e judiciário. Mas não só isso, entenda de forma ampla. Ministério Público e todas as outras instituições públicas devem obediência aos princípios constitucionais da administração pública. Fechado? Então nós temos aí os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nós iremos falar sobre cada um deles. Lembrando, estes não são os únicos princípios da administração pública. Na Constituição Federal, nós temos os princípios expressos, tá certo? Explícitos, que estão escancarados. Eles estão, quando se diz expresso, é porque ele está escrito de forma clara. Quando se diz implícito, é porque ele está literalmente implícito, né? É subentendido, ele surge a partir daquela compreensão, tá certo? Então, os princípios expressos são da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o mnemônico mais conhecido do Brasil é o LIMP. Você chegou agora, então você tem que gravar o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E agora nós iremos trabalhar a respeito de cada um deles. Só lembrando, os expressos, como eu já expliquei no slide anterior, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual é o mnemônico? LIMP. Isso aí ajuda demais, cara. LIMP, ok? Então você escreve lá LIMP na hora da prova, coloca lá cada um deles e você não vai se esquecer. E nós temos também os implícitos na Constituição Federal aqui ó, CF é Constituição Federal, 88 é o ano dela, né? Segundo Leandro Bortoleto, nem todos os princípios da administração pública estão expressos na Constituição. Desse modo, os princípios que não estão expressos
não estão escritos de forma muito clara na Constituição, são chamados de princípios implícitos. Olha aí, eu tô aqui, gente, eu tô aqui nessa aula bem no beabá mesmo. A gente tá aqui pegando na sua mão e te ensinando tudo bem devagarzinho, tá? Pra quando nós chegarmos nas questões, você já tá ali, ó, fera. Aí você assiste uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por isso que eu peço a você, se você tá gostando dessa aula, se você tá gostando desse material, se você tá gostando desse conteúdo, deixa o teu like, deixa o teu comentário, fala aí o que é que tu achou. Me segue lá na rede Instagram, fala comigo, vai ser uma satisfação te responder, tá bom? Então, cabe destacar que não há hierarquia entre os princípios expressos e os implícitos. É mais uma pegadinha de prova. Então, eu sempre estou vindo aqui ensinando o assunto, mas te dando a orientação para a prova. Na prova vai dizer que os princípios expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, por estarem expressos na Constituição Federal, são superiores e devem sobrepujar aos implícitos. Isso está errado. Não, já vou dizendo, não há hierarquia entre princípios expressos e implícitos e não há hierarquia entre princípios entre si. Pode ocorrer de haver o quê? Um confronto, né? Um choque entre os princípios. E aí haverá o quê? Uma ponderação a partir do caso concreto, ok? Para a administração pública decidir qual é a melhor atitude a tomar, o ato a praticar em benefício do coletivo, tá bom? É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Nós vamos ver a respeito disso. Além disso, os princípios implícitos devem também ser obedecidos pela administração pública direta e indireta. Então, eles são iguais em autoridade, em poder, certo? Nessa questão coercitiva do que o Estado tem que seguir estes princípios, tá bom? Vamos lá, agora pessoal, nós iremos tratar a respeito dos princípios propriamente dito. Primeiro é o princípio da legalidade. Primeiro são os princípios expressos. Depois eu vou pontuar, aí também falar a respeito de alguns princípios. Nós vamos ver esse slide, depois nós vamos bater 10 questões de concurso público, ok? Que é só questões recentes. Teve aí só um ou duas questões que eu trouxe da OAB, que é mais antiga, certo? Mas só questões boas pra gente fazer, aprender. Você vê aí se você de fato está compreendendo os institutos, e além disso você saber como as bancas gostam de cobrar esse assunto nas provas de concurso público, tá ok? No exame de ordem e tudo mais. Gente, é o seguinte, vamos lá. Princípios expressos. O primeiro é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem dois entendimentos, porque o princípio da legalidade, ele serve tanto para o particular quanto para a administração pública. O Altair, quem é a administração pública? A administração pública é o quê? São os entes federativos, são as entidades administrativas, que é a administração indireta, são os órgãos, são os agentes públicos, tá certo? Então, quando eu falo do princípio da legalidade para o particular, aquele que não é servidor, aquele que não é funcionário público no sentido lato, tá certo? Ou seja, em sentido amplo, nós temos que o particular, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que a lei não o proíba. Então, princípio da legalidade. Atenção, isso aqui tem que ser compreendido, hein, gente? Que isso aqui cai em prova. O princípio da legalidade. Para o particular, significa que ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que a lei não o proíba. Então, se a lei não o proíbe, ele pode fazer. Vamos lá? Para o particular, o princípio da legalidade, ele pode fazer o que ele quiser, desde que a lei não proíba. Então, se não tem uma lei proibindo ele atravessar a rua, ele pode atravessar a rua. Ah, mas não tem uma lei dizendo que ele pode atravessar. Não. Tem alguma lei dizendo que não pode fazer, não existe essa lei. Então ele pode fazer tudo o que a lei não o proíbe. Fechou? Agora, quando a gente vai para o princípio da legalidade, para a administração pública, para os entes federativos, entidades administrativas, para os servidores, para os agentes públicos, aí é totalmente diferente. Porque ele só pode fazer o que a lei manda ou o autoriza ele fazer, tá certo? Então toma cuidado com isso. Então, ó, legalidade, a atuação da administração deve se dar em conformidade com a lei, com o direito. Então, a lei, em sentido amplo, né? Que aí no caso seria a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, sei lá, regulamentos e tudo mais. Então, neste caso, a lei proíbe, melhor, a lei autoriza que aquele funcionário faça isso, sim, ela autoriza. Então, a sua ação está conforme a legalidade.
a lei o obriga a fazer isso? Sim, a lei o obriga a fazer isso. Então, ele tem que agir conforme a lei. Então, vamos entender esse instituto que é bem de boa, tá? Bem de boa. Primeiro, o princípio da legalidade, ele tem duas vertentes. A primeira vertente é para o particular. Quando eu penso no princípio da legalidade para o particular, eu tenho que dizer que o particular pode fazer o que ele quiser, desde que a lei não o proíba. Ele é livre para fazer tudo o que ele queira, desde que a lei não o proíba. Já para a administração pública, para o servidor, para o agente público, para os órgãos públicos, para as entidades públicas, para os entes federativos, entes políticos, tá ok? Para toda a administração pública é diferente. Ela só pode fazer o que a lei manda fazer ou o que a lei autoriza fazer. Altair, qual seria a diferença de mandar e autorizar? Ora, num sentido mais fácil de entender, mandar é um ato vinculado. Ela tem que fazer aquilo ali. Ela não pode deixar de fazer, ela tem que fazer. E autorizar seria um ato discricionário. Ela pode ou não fazer, tá bom? Então, vamos pensar num órgão de vigilância sanitária. A lei permite que ela faça em toda a cidade, qualquer restaurante da cidade, que ela possa fazer fiscalização? Ou a lei diz assim, não, você só pode fazer nesse bairro e nesse bairro? Não, a lei diz que você pode fazer em questão dos municípios. Você pode fazer em todo o município, tá certo? Então, ó, veja, é discricionário para ele um dia fiscalizar um restaurante, outro dia fiscalizar outro, tá certo? Beleza? É isso aí. Agora, a lei diz que é discricionário aplicar uma multa de trânsito ao camarada que está lá andando sem capacete, ou a lei diz que ele deve, o agente de trânsito, ele tem que impor a multa. A lei diz que ele tem que impor a multa. Então, se ele foi pego sem capacete, ele tem que aplicar a multa. Não é discricionário. Eu não sei se eu aplico a multa para você, sabe? Não, ele tem que aplicar a multa. É um dever dele. E quando ele faz isso, ele age conforme a legalidade. Você tá vendo que coisa linda? Então, o princípio da legalidade é a administração pública atuando conforme a lei. Quando a lei manda, quando a lei autoriza. Depois eu tenho o princípio da impessoalidade. Por incrível que pareça, já estou ficando sem voz. Perdi o costume, hein? Pra quem já deu uma aula de 9 horas, hein? Sem parar. Já tá regando com 36 minutos. Vamos lá, firmes e fortes. Fé em Deus, que vai dar tudo certo. Princípio da impessoalidade. Veja, impessoalidade. O que significa ser impessoal? É quando você não é partidário. É quando você não é parcial. Não é isso? É quando você faz se abstendo ali, fazendo apenas o que deve ser feito. Então, a atuação da administração pública deve buscar sempre a finalidade. Veja, está destacado, viu? A finalidade pública. Ademais, ela deve ser impessoal. Essa atividade tem que ser impessoal. Essa ação, esse ato tem que ser impessoal em relação a ela mesma. Quando um agente público pratica um ato, quem na verdade o faz é a pessoa jurídica. Então, um policial, digamos, aí aqui tem um policial, Sargento Alves. Vamos lá, vou inventar aqui, tá? Sargento Alves. Sargento Alves, ele vai efetuar uma prisão. Quando ele efetua a prisão de quem está preso em flagrante delito, porque quem está em flagrante delito, a autoridade policial e seus agentes é o flagrante obrigatório, o Sargento Alves, ele tem que prender. E quando ele prende, não foi Alves que prendeu, foi o Estado. Olha que isso é bonito, cara. Eu sou apaixonado por isso. Foi o Estado que prendeu. Foi o órgão, a Polícia Militar e, mais precisamente, o próprio Estado que prendeu aquela pessoa. Veja, é impessoal. Tá entendendo? É por isso que o Alves, o Sargento Alves, ele não pode optar, não sei se eu prendo ou não prendo. É dever dele e o Estado tem que prender. Você tá entendendo isso? Agora eu vou dar uma outra situação pra gente começar a ficar aqui clareando as ideias de concurso. Digamos que existe uma enfermeira num hospital público, tá certo? E aí tem uma fila gigantesca lá, uma fila gigantesca de mulheres grávidas esperando numa fila. E essa enfermeira tá lá, de repente chega a irmã dela, que também tá grávida. Aí ela olha assim e disse, poxa, tem 25 grávidas na frente da minha irmã. O que é que eu vou fazer? Ó, pega a irmã dela, Chiquinha. Chiquinha é o nome da irmã dela, vamos lá, começou os desenhos. Chiquinha tá aqui, ó. Tá grávida, com o bebezinho dentro da barriga. Tá lá chutando a barriguinha da mamãe. Aí ela pega a Chiquinha lá e
Oxe, Chiquinha, tu não vai ficar aqui esse tempo todo, não. Vou ali conversar com a médica e desenrola para passar na frente das 25. Não é urgência, não é um caso de urgência, não é um caso excepcional, não é nada disso. Ela está fazendo isso porque a irmã dela, veja, ela está ferindo o princípio da impessoalidade. Tá certo? Ela está ferindo também o princípio da finalidade. Olha que beleza! No concurso público, você vai compreender o princípio da impessoalidade como o princípio da finalidade pública. Altair, por que a impessoalidade está relacionada à finalidade? Porque a finalidade tem que ser pública e não a sua finalidade. Não é por causa que é a minha irmã que eu vou colocar na frente por causa da minha finalidade. Qual é a minha finalidade? Minha finalidade é que minha irmã não fique esperando. Sim, mas tem outras grávidas também. Entendeu? Não é a sua finalidade, é a finalidade pública. Por isso que o princípio da impessoalidade cai na prova também chamado de finalidade pública. Então, pegou uma questão que está falando sobre a finalidade, já vai, que é princípio da impessoalidade. Mas não só isso. A própria Constituição Federal vem falando de forma expressa que tem que se evitar a promoção pessoal, proibição de nomes, símbolos ou imagens que façam alusão à pessoa. E agora você vai imaginar nele, sim, no prefeito da sua cidade. Então tá lá o seu prefeito, como é o nome do prefeito? Vamos inventar um nome aqui, Chicó. Tá aqui, seu prefeito, ó. Ah, cabelo bonitão, tal. Chicó. Tá lá Chicó. E aí, Chicó é prefeito da cidade. É ano de eleição. Isso não está acontecendo, tá? Tá acontecendo só na sua cidade. Aí ele começa a fazer um monte de reforma na cidade inteira porque é ano de eleição. Ele quer mostrar que tá trabalhando, ok? No ano da eleição. Tá lá. E aí, numa escola, tá certo? Numa escola, ele bota um outdoor bem grandona. Esta obra foi feita pelo prefeito Chicó, o amado da cidade. E tá lá uma foto bem bonitona de Chicó, com sorrisão, terno e gravata. Ele pode fazer isso? Não pode. Porque a própria Constituição Federal, por meio do princípio da impessoalidade, isso aqui também fere a moralidade pública, tá, gente? Mas isso aqui é diretamente no princípio da impessoalidade. Ela veda a promoção pessoal. Ela proíbe nomes, símbolos, imagens que façam alusão à pessoa. Eu acabei de dar uma questão de prova para você, porque é exatamente assim que cai. Então, princípio da impessoalidade, você vai pensar, tem que ser impessoal, tem que atingir a finalidade pública, tem que evitar a promoção, tem que evitar a exibição de nomes, símbolos ou imagens que venham a fazer alusão a uma pessoa, tá certo? Beleza? Depois eu tenho o princípio da moralidade. Aqui é bem de boa, porque a moralidade fala da boa fé, fala do que é moral, fala do que é honesto, fala da lealdade, fala da probidade administrativa, ok? Probidade administrativa, tá bom? Então, a moralidade, a atuação da administração, além de ser legal, deve ser moral. Agir moralmente é agir conforme a boa fé, a ética, a honestidade, a lealdade e a probidade. Cuidado, às vezes o ato é legal, tá na lei, ele pode fazer isso, mas não é moral. Cuidado com isso. Depois, eu vi no princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade? Todos, olha o que eu vou dizer, todos os atos da administração pública devem ser publicizados. Eles têm que ser publicados por meio da publicação oficial. Para quê? Para que possa haver o controle da própria sociedade para com o Estado e do Estado para com o próprio Estado. Pô. Entendeu? Por exemplo, o Poder Judiciário vê tem uma publicação de um ato e o Poder Judiciário vê que aquilo ali houve uma ilegalidade, então, sei lá, o Ministério Público ou o próprio particular vai provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário venha agir ali naquela ilegalidade, lembrando que o Poder Judiciário não faz controle de mérito, não faz controle de conveniência e oportunidade, faz apenas controle de legalidade. Cuidado com isso, quem está estudando esse assunto sabe o que eu estou falando aí, beleza? Então, vamos lá. A atuação da administração pública não pode ser secreta. Deve haver transparência nos atos da administração e da gestão pública. Dos atos administrativos da gestão pública. Dessa forma, tal princípio se efetiva com a publicação dos atos administrativos. É por isso que os funcionários públicos, você tem acesso aos salários deles. É por isso que quando a administração pública faz um concurso público, ela vai lá fazendo as publicações de nomeação de tudo. É por isso que tem as folhas dos gastos públicos para que você venha saber em que, na verdade, melhor dizendo, né? Em que o dinheiro público foi gasto. Então, esse é o princípio do quê? Da publicidade. O princípio da publicidade. Fechado, pessoal? Então, toma cuidado com isso. Agora, esta regra, ela tem exceção. Por quê? Porque pode haver casos de segredo de justiça, pode haver caso de preservação da intimidade. Por exemplo, nos inquéritos policiais, é um ato da administração pública. O inquérito policial, que é um procedimento administrativo presidido pelo delegado de polícia, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, por exemplo, nesse caso,
ele, em regra, ele é secreto, ele é sigiloso, ninguém pode saber, a não ser a questão do advogado naqueles documentos que já foram documentados. Desculpa essa redundância, mas é assim que a súmula vinculante, eu acho que é 14 do STF fala. Então, veja bem, aquilo está sendo investigado. Ou então, um caso que venha a ser de segurança nacional, ou imagina um caso de estupro de menores, né? Casos que envolvam ali alimento de menores. Esses casos, eles são que eles têm a preservação da intimidade protegida pela Constituição Federal. Protegido pela Constituição Federal, tá bom? Então, a publicidade, ele não é absoluto. Existe casos de exceção. Por fim, o princípio da eficiência. Gente, não tem como errar. Princípio da eficiência é isso aqui, ó. É presteza, é perfeição, é rendimento e principalmente fazer mais com menos. Eficiência, cuidado, ele veio 10 anos depois, quase 10 anos depois, com a emenda constitucional 19 de 98. Por que você está dizendo isso, Altair? Porque cai em prova demais isso aí. Este princípio, ele não surgiu com a promulgação da Constituição Federal, mas surgiu posteriormente, às vezes até diz, quase 10 anos depois. É o princípio da... Aí o cara que não sabe fica, meu Deus, qual foi o princípio que veio depois? Princípio da eficiência. Não tem como errar, porque no LIMP ele fica por último, né? Tanto no LIMP quanto lá na questão da própria Constituição. Então, o princípio da eficiência é fazer mais com menos. O Estado enxugar os seus gastos e produzir mais serviços, prestar mais serviços, gastando menos. Olha o que cai muito em prova. É a melhor relação de custo-benefício. Beleza, pessoal? Agora nós vamos começar as nossas questões. Vamos acelerar, né? Senão não vai ter como aí a gente conseguir falar a respeito de tudo em 1h30, tá certo? E aí eu só quero pedir a você, se você está gostando, deixa esse teu like bonitão, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Nós estaremos aí, se Deus permitir, sempre publicando aulas, estudos, para que você... Gente, pega lá aquela ideia do estudo comigo, tá? Esse aqui não é nem... Eu botei o estudo comigo aí porque eu não sou professor de direito administrativo, né? Eu estou aqui me enxerindo para vocês, tá? Eu tô aqui pagando de enxerido, tá? Então se eu pisar na bola ali ou acular, pelo amor de Deus, não me critica, tá? Porque eu tô aqui estudando com vocês, na verdade, eu não tô nem dando aula, eu tô aqui estudando com vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Tá um pouquinho acelerado, tá? Porque eu tô querendo passar muita coisa em pouco tempo, tá? Isso aqui é coisa que a gente vê em 5 horas, né? Se eu fosse fazer isso aqui bem direitinho, eu ia gastar umas 5, 7 horas aqui com vocês. Mas para tentar dar tudo de uma forma boa, robusta e também mais curtinha, né? Aí a gente tem que acelerar um pouquinho. Por isso que às vezes eu fico falando um pouquinho mais rápido, tá? Mas se inscreve no canal, deixa o teu like, tá bom? E também me segue lá na rede social. Vamos lá. Gente, prova 2024, banca e Decam. Os princípios do... Olha aqui, olha. Beleza, ó. Alep, ó. Piauí, hein? Assim, melhor, Ale, Piauí. Gente, técnico administrativo. Pode botar aí, seus 15 mil, viu? Salário 15 mil conto. Vamos lá. Os princípios de direito administrativo que regem a administração pública são mandamentos gerais. Olha que definição linda. Que se aplicam a toda e qualquer situação, em maior ou menor medida. Lindo, né? Em sua essência, diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo... Olha, começou, hein? Começou a falar. De agir de modo imparcial. Já matou, hein? Já matou. Agir de modo imparcial, não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas. Ou seja, eu tô lá, eu sou policial, militar. Aí apareceu um cara, olha lá, o cara tá de boa no restaurante, ou almoçando, ou no meio da rua andando. E eu não gosto dele porque ele é um desafeto meu. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou abordá-lo. Vou dar aquele baculejo na pressão dele, né? Porque eu não gosto dele, é um desafeto meu. Gente, eu tô ferindo o princípio da impessoalidade. Qual é o fundamento? Qual é a fundada suspeita que há ali para eu fazer essa abordagem? Não há. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero causar um dano àquela pessoa, porque eu não gosto daquela pessoa. Olha que coisa horrível. Beleza? Então, ó, mas sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadão, porque é assim que a administração, a finalidade pública. Além disso, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão. Olha que lindo. Não é você que está praticando, viu, sua Maria? Maria, enfermeira, Maria, delegada, Maria, funcionária pública. Não é você que está exercendo, é o órgão público, tá bom? Então, ó, para o qual oficiam, de forma que o ato de um agente é, na verdade, o ato de um órgão. Nesse sentido, o enunciado descreve perfeitamente, de forma exímia, aqui, ó,
O princípio da impessoalidade. Gabarito, letra C, de certeza de que estamos no caminho certo. Questão de número 2. São 21, hein? São 21 questões. Vamos lá. 2023, Banca IDECAM, Prefeitura de Maracanaú, Guarda Municipal. O princípio da administração pública que veda a aplicação de recursos públicos em gastos desnecessários sem qualquer efetivação do interesse público é o princípio do serviço público, da modicidade das tarifas, do devido processo legal? Não, é o princípio da eficiência. Gabarito letra D, de Deus que nos abençoa e também vai nos dar vitória. Gente, preste atenção, tá? Aqui bem de boa, né, ó. A aplicação dos recursos em gastos necessários. Não pode, tem que evitar. Eu vou evitar gastos. Falou. Em evitar gastos desnecessários. Fazer mais com menos, ok? Enxugar os recursos. Prestar mais serviços com menos gastos. É o princípio da eficiência, tá bom? Questão de número 3. Banca IBFC, ok? Para analista, hein? Analista da área de agronomia. Uma prova difícil, hein? Vamos lá. Dentre os princípios da administração pública está o princípio da impessoalidade, que deve orientar a conduta do agente público para o interesse público, leia-se, a finalidade pública, em detrimento do interesse particulares. Isso mesmo. Eu vou esquecer o interesse particular, não é o meu interesse nem o seu interesse, viu, minha irmã? Você tá grávida, mas as outras 25 também estão, beleza? Certo? E aí, é o interesse público. Isso garante que quem estiver em situação idêntica, que coisa linda, essa questão é perfeita, o mesmo tratamento, ou seja, vai ter o mesmo tratamento, né? Ou seja, é o princípio do quê? É o princípio da autonomia, da anomia, da bonomia, da isonomia ou da taxinomia? É o princípio da isonomia, um tratamento isonômico. A isonomia que também é um subprincípio da legalidade, ok? É tratar todos de forma isonômica, né? Igual, ok? Então, quando eu ajo de forma imparcial, eu trato todas as 25 grávidas, certo? De forma igual, beleza? Se alguma necessita de um atendimento prioritário, aí é uma outra situação. Gabarito, letra D de Deus que nos abençoa. Vamos lá. Banca IBFC, olha aí, 2023, Polícia Penal. Vamos lá. Minas Gerais, hein? Ricardo, olha que beleza, é prefeito da cidade XXX e realizou uma obra pública no ano de 2022, almejando a reeleição. Olha o interesse dele, Já dei a questão, né? Próximo às eleições municipais, Ricardo exigiu que fosse exposto no local da obra pública um grande outdoor com a sua imagem e dizeres: Ricardo fez essa obra, assim como fará a cidade XXX muito melhor. Pia, que belezinha. O prefeito fez uma obra na cidade e ele, almejando a reeleição, ele meteu outro outdoor lá, com a imagem dele bem bonitona. Eu disse a vocês, eu só trago pra vocês o que cai em prova. Quem tá me seguindo aqui sabe, eu tenho mais de 1000 alunos aprovados no concurso da Polícia Militar de Pernambuco e da Polícia Militar da Paraíba. Eu só tô falando desses dois, então eu tô falando o que cai em prova, gente. Eu não passei em 10 concursos em vão. 10 ou foram 11 concursos aí em vão. Eu sei o que cai em prova, pô. Então vem comigo que é certeza. Isso aí feriu que princípio? O princípio da impessoalidade, pessoal. Tomem cuidado com isso. Cuidado para não confundir com a legalidade, tá? Também fere a legalidade, tá certo? O princípio da publicidade não, que aqui tem que publicar os atos, tá certo? É o princípio da impessoalidade. Gabarito letra A, gabarito letra A de que fala para mim de Altair, seu amigo nos estudos, mas também de amor, que é o que a gente precisa. Vamos lá. Questão de número 5, ano 2023, Banca IBFC, área Direito, Analista Ambiental. Olha, cascalho, hein? Esse povo ganha dinheiro. Os princípios da administração pública são as proposições fundamentais que condicionam toda a sua estrutura subsequente. Sobre esse assunto, assinala a alternativa correta. Na prova, cuidado, viu? O que a banca quer? A banca quer a correta. Assinalada a bipolaridade do direito administrativo composta pela autoridade do indivíduo e pela administração pública, decorrem dos princípios da legalidade e da impessoalidade essenciais ao direito administrativo. Gente, olha que questão confusa. Tá estranho, porque autoridade do indivíduo, para pensar. Autoridade do indivíduo ou é a autoridade do cargo ou função que o indivíduo exerce? Já tá estranho.
Então a gente vem aqui e bota um asterisco. Tá estranho. Não dá para matar de cara, mas tá estranho. Vamos ver se a gente encontra algo melhor. A Constituição Federal de 1988 inovou ao fazer expressa menção a alguns princípios a que se submete a administração pública direta e indireta, a saber, o princípio da legalidade, sim, o princípio da impessoalidade, sim, o princípio da motivação. Peraí, eu tô na dúvida na hora da prova, eu não vacilo, velho, eu vou lá e escrevo limpe, vamos lá? Só tem um M, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é motivação. Motivação não tem, então eu risco aqui, ó. Já tenho certeza, já risco. Letra C. São muitos os princípios não contemplados expressamente no direito positivo. Perfeito. O direito positivo é aquele que está positivado, é aquele que está escrito, documentado, tá bom? Mas que também informam o direito administrativo. Tá certo. Como o princípio da presunção de veracidade, que reveste as decisões executórias da administração pública de presunção absoluta, não admitindo prova em contrário. Gente, o princípio da veracidade, certo? Presunção de veracidade, nós vamos falar sobre ele hoje, é um princípio que diz que os atos da administração pública presume-se que eles são verdadeiros, mas essa presunção não é absoluta, essa presunção ela é relativa. Por quê? Porque ela admite prova em contrário. Então, a partir do momento que vem um guarda de trânsito e aplica uma multa, dizendo que um veículo estava em cima da calçada, há uma presunção de veracidade. Presume-se que o veículo estava de fato em cima da calçada. Tá certo? Mas não é absoluta. Porque se houver uma câmera filmando que aquele veículo não estava em cima da calçada, mas estava no local correto, aí sim, essa prova vai ser usada ali contra aquela decisão e vai revogar, tá certo? Vai, melhor dizendo, né? Vai anular aquela decisão arbitrária, ok? Então não é presunção absoluta. Tava quase certo, né? Letra D. O princípio da tutela. Ó, nós estamos aqui começando a bater os princípios da administração pública, que são o quê? Implícitos, né? Já falamos do princípio do quê? Da motivação, que os atos da administração devem ser motivados. Eu vou falar sobre isso. Comentamos rapidamente sobre o princípio da presunção de veracidade e agora o princípio da tutela. O que é o princípio da tutela? O princípio da tutela é que a administração ela vai fiscalizar a administração indireta. Vamos lá. O princípio da tutela, decorrente do princípio da legalidade, é aquele que orienta o controle da administração sobre os seus próprios atos, permitindo anular os ilegais e revogar. Aí tá errado, gente. Nós temos o princípio da tutela e o princípio da autotutela. O princípio da tutela significa que a administração direta fiscaliza a administração indireta. Ou seja, quando a União cria um INSS por meio de lei, que é uma autarquia federal, a União, ela não é, a autarquia, melhor dizendo, ela não está subordinada e nem abaixo de forma hierárquica em relação à União. Nós sabemos que entre a administração direta e a indireta não há subordinação, não há hierarquia, mas há um controle finalístico, há o que uma supervisão ministerial. Altair, como esse controle é realizado? Como essa supervisão ela é realizada? Ela é realizada por meio do princípio da tutela, ok? Agora, o princípio da autotutela, a administração ela vai fiscalizar os seus próprios atos e ela vai anular os atos ilegais e vai revogar os atos inoportunos e inconvenientes. Ou seja, ela vai analisar o mérito e vai revogá-los. Então a administração pública revoga os atos inconvenientes, inoportunos e também anula os seus atos ilegais, eivados de ilegalidade. E isto ela faz por meio do princípio da autotutela. Por isso que quando a questão diz que o princípio da tutela, ela anula seus próprios atos, não, aí seria a autotutela. Agora vamos ver a letra E. A letra E tem que estar bonita. Na moderna doutrina do direito administrativo, mesmo os comportamentos ofensivos da moral comum implicam ofensas ao princípio da moralidade administrativa, ainda que em consonância com a lei, gabarito, letra E de excelência. Aqui estamos no caminho excelente. Foi o que eu disse, pessoal. A redação é uma redação robusta, né? É uma redação de certo nível de complexidade. Mas olha, a doutrina moderna do direito administrativo, mesmo nos comportamentos ofensivos à moral comum, implicam ofensa ao princípio da moralidade. Ou seja, aquilo que na sociedade
fere a moral comum, também fere a moralidade administrativa, ainda que esses atos estejam conforme a lei. Que coisa linda! Eu tinha dito para vocês, às vezes o ato é legal, mas ele é imoral, beleza? Gabarito letra E, porque, pessoal, não existe aí autoridade do indivíduo. Vamos lá, questão de número 6. Aí, pessoal, agora eu já mudei de banca, tá? Já comecei aqui a trazer a banca FGV, que já é uma banca mais de um nível mais elevado, né? Então vamos lá. Em uma cidade do interior, o prefeito decidiu pela construção de uma nova praça pública sem realizar a licitação obrigatória. Epa, calma aí. Ele fez uma praça pública e não fez a licitação. Mas e a lei de licitações? Ela diz que é para ter. Então ele feriu a lei. Vamos lá? Vamos construindo um raciocínio jurídico. Ele feriu a lei. Feriu o quê? A legalidade, né? Vamos ver. Justificando a urgência do projeto para benefícios dos cidadãos. Além disso é uma conjunção aditiva, né? O contrato foi firmado com a construtora sem a prévia publicação no Diário Oficial, o que levou suspeita sobre a integridade da operação. Ou seja, ele tinha que ter publicado. O povo precisa saber o que foi feito. Então ele não publicou, ele feriu a publicidade. Com relação aos princípios da administração pública, é correto inferir, na situação acima, foram violados os seguintes princípios. Princípio da legalidade, porque há uma lei dizendo que para fazer aquela obra ele tem que utilizar a licitação. E também a publicidade, porque ele tinha que ter publicado aqueles atos que ele praticou, ok? Então, gabarito letra A de amor e de Altair, seu amigo nos estudos. Questão de número 7. O glorioso Ministério Público do Estado de Goiás para assistente administrativo é coisa de 10 a 14 mil reais de salário. Beleza? Vamos lá. Olha que legal aqui, gente. Ó. Considere as situações a seguir. O prefeito do município X coloca o seu nome no parque público construído por sua gestão. Aí ele fere a impessoalidade. Impessoalidade, beleza? Ele feriu a impessoalidade. O ministro da Justiça age em desconformidade com o previsto por medida provisória. Medida provisória tem força de lei. Olha lá, ele vem aqui e fere a legalidade, o princípio da legalidade, ok? Chefe do departamento da Secretaria da Fazenda do Estado Y nomeia o seu filho formado em artes para um cargo comissionado de assessoria jurídica. Veja, esse cargo de nomeação, segundo jurisprudência, já estou trazendo jurisprudência aqui, nós temos uma parte só de jurisprudência, ainda hoje, tá? Mas aí a gente vai aqui já trabalhar jurisprudência. Nós temos que tomar cuidado com o nepotismo, e principalmente com o nepotismo cruzado. Mas, segundo o entendimento do STF, esses cargos políticos, certo? Eles podem sim ser ocupados por parente da sua família, desde que tenha ali as habilidades técnicas, tá certo? As habilidades técnicas. Não é o caso aqui, tá certo? Ó, o chefe do departamento da secretaria, digamos, o chefe da secretaria, aí ele seria o quê? É um cargo político, né? Ele pode ir lá dar uma secretaria à sua esposa, ao seu irmão, desde que tenha capacidade técnica. Só que o cara é formado em artes e deu para um assessoramento jurídico. Então isso aqui feriu o quê? A moralidade administrativa, ok? A moralidade, a probidade administrativa, ok? É mais ou menos por aí, né? É isso, né? À luz dos princípios administrativos que regem a administração pública, é correto afirmar que nas situações apresentadas foram violados, respectivamente, os princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade. Gabarito letra A de amor. Vamos lá. Questão de número 8. Banca IDECAM. Considerando os princípios da impessoalidade da administração pública, analise a alternativa a seguir e identifique aquela que melhor representa uma aplicação correta desse princípio. Gente, cuidado com o que a banca vai dizer, porque ela pode dar um monte de definições corretas aí, mas ela quer a correta em relação ao princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade de ser impessoal, buscar a finalidade pública. Vamos lá? Em uma campanha de saúde pública, são utilizados imagens... Deixa eu só ler de novo aqui, hein?
que representa uma aplicação correta, ou seja, ele quer o que está correto conforme o princípio porque aqui está ferindo, né, pessoal? Eu li de novo porque aqui está ferindo, ó. Em uma campanha de saúde pública, são utilizadas imagens, nomes de políticos para promover a iniciativa. Não pode, gente. Não pode, estar errado. Um gestor prioriza projetos de infraestrutura na área onde obteve maior votação nas eleições. Ou seja, é o quê? Um prefeito. Um prefeito viu que num bairro tal ele teve mais voto. Aí ele vai beneficiar aquele bairro tal. Calma, ele está buscando a finalidade pública ou o interesse dele? Ganhei mais voto ali, vou fazer mais ali para ficar com o nome em alta. Ele está buscando o interesse dele. E ele tem que buscar a finalidade pública. Beleza, né? Que achei interessante. Letra C. Uma prefeitura realiza a nomeação de cargos comissionados baseando-se exclusivamente em critérios técnicos e méritos profissionais. Aí ficou legal. Ele escolheu uma pessoa para um cargo comissionado, mas um fundamento em quê? No critério técnico e nos méritos profissionais. Aí ficou perfeito, pessoal. Aí sim foi respeitado o princípio da impessoalidade. Uma licitação é conduzida dando preferência a empresas de conhecidos dos membros. Aí tá de brincadeira, né? Aí feriu o princípio da pessoalidade. Gabarito letra C de Charlie. Vamos lá. Questão de número 9, questão muito boa também. Vamos lá. Aqui ele vai dar, ó, os princípios e ele quer que a gente vá preenchendo parecido com aquela outra. Os agentes da segurança pública devem orientar sua conduta nos preceitos éticos, distinguindo o que é honesto do desonesto. Ficou bonito. Moralidade. Moralidade é a letra D. Então, o primeiro é a letra D. Se eu tivesse no concurso, eu já chegava aqui, irmão. Já chegava aqui, ó. Pou, já era. Vamos ganhar tempo. É assim que se faz prova. Mas como hoje eu tô aqui de forma bem educativa e bem pedagógica, tá bom? Nem tanto, né, que eu tô acelerado. Mas aí a gente tá esquecendo esses detalhes minuciosos da prova de concurso público. Ó, os atos da administração pública devem ser amplamente divulgados, a fim de propiciar a possibilidade dos administrados controlarem a atividade dos agentes administrativos. Aqui é a moralidade. Aqui moralidade e publicidade. Publicar, tá certo? Ó, publicidade, letra E. Aí depois eu venho aqui, letra E. Qual que tem dizendo aqui, letra E? Essa aqui, né? Olha, ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Acho que é essa aqui, vamos ver? Tem que bater todos os outros. Agora aqui tem que estar C... Aqui depois B e depois A, tá bom? Vamos ver se vai bater, pessoal. Vamos juntos? Ao particular, é permitido fazer tudo o que a lei não lhe proíbe. Ficou lindo, hein? Princípio da legalidade. E a administração só pode fazer o que a lei permite. Eu tô dizendo, eu só dou pra vocês o que cai em prova, pô. Legalidade é o quê? Letra C. Bateu C, bateu D, bateu E, bateu C. Vamos ver a B. A administração deve conduzir sua gestão visando obter resultados práticos de produtividade e redução de desperdício. Ou seja, eficiência, letra B. Bateu, né? E letra A é o último, né? Tem que ser letra A aqui, já fechou o gabarito, letra C. Vamos ver? As campanhas dos órgãos públicos não poderão constar nomes, símbolos, imagens que caracterizam a promoção pessoal. Aí é o princípio da impessoalidade. Gente, gabarito é aqui, tá, gente? Gabarito é aqui, ó. Cuidado. Gabarito, letra C. De certeza de que estamos no caminho certo. E nossa última questão dessa primeira etapa, que são os princípios expressos da administração pública. Nós temos o quê? Nós temos FGV, Prefeitura de Caraguatatuba. Olha aí, que beleza. Leia atentamente o texto a seguir, que se refere a um dos princípios do direito administrativo. A conduta da administração deve ser pautada no interesse, olha as palavras-chave, da coletividade. Isto é, não deve visar quem beneficiar ou quem prejudicar. Já deu a questão, hein? Uma vez que todos devem ser olhados de forma igual. Vem aqui, ó. Ó. Isonomia. Ó. Vem aqui, ó. Bota aqui assim, ó. Vamos. Finalidade. Finalidade. Que coisa linda, hein? Eu acho que ficou muito claro esse assunto pra gente. Não sendo possível deste modo qualquer tipo de discriminação, ó. Impessoal. Que coisa linda, cara. Questão maravilhosa. Aqui é o princípio da impessoalidade. Beleza, pessoal? 1h08. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Princípio da motivação. Pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou parar esse vídeo agora, tá? Vou parar esse vídeo agora, porque olha o tanto de coisa que a gente vai ver. Senão vai ficar muito longo. Eu faço uma segunda gravação, não se preocupe, tá? Então quero falar muita coisa pra vocês. Eu trouxe jurisprudência, trouxe muitas questões aqui. Então eu vou fazer primeiro a parte 1, depois eu faço a parte 2, porque fica bem melhor pra gente aprender, tá certo? Quero fazer aqui um vídeo de 1 hora no máximo, 1h10. E aí, no próximo,
a gente vai aí fazer com a segunda etapa, beleza? Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, tá certo? Da primeira etapa. Hoje nós vimos o quê? Nós vimos a introdução ao direito administrativo, nós vimos toda a parte dos princípios da administração pública, o dos expressos, nós vimos tudo. Vimos a respeito da motivação, vimos a respeito da presunção de veracidade, nós vimos também o princípio da tutela e da autotutela, mas todos esses outros princípios, principalmente esse da autotutela que tem jurisprudência, tem redação expressa na lei, tá bom? Então tomem cuidado com isso, porque isso chove em prova. E aí eu vou trazer o segundo vídeo de uma forma bem caprichada também para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se você aprendeu, se você gostou, coloca aqui. Diga aí porque vocês estão acostumados comigo com o quê? Constitucional, direito processual penal e direito penal, né? E eu tô chegando aqui trazendo mais uma vez, já tenho colocado aqui uma ou duas vezes direito administrativo, mas trouxe aí mais uma vez aí realizando aí o pedido de vocês, beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal, deixa esse teu like bonitão, me segue lá na rede social, bata aquela foto estudando comigo, posta lá pra eu repostar. É bem verdade que eu tô usando um pouco o Instagram, tá, pessoal? Eu até desinstalo o aplicativo durante a semana. Aí eu instalo pra fazer alguma publicação e desinstalo de novo, porque isso aí prejudica demais os nossos estudos. E nós temos que estar focado nos nossos estudos. Vocês sabem que eu ainda vou fazer algumas provas por esses dias, então eu preciso de concentração total, beleza? Mas estou muito feliz de ter chegado aqui, de ter feito esse estudo, né, em conjunto eu e você. Espero que vocês relevem aí. Mas tamo junto, pessoal, beleza? Que Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa aprender esse assunto. Tamo junto, ó. E não se esqueça, irmãozão, ó, é tiro, bomba e granada. Valeu, pessoal.